Israel. Mas num momento de luto, Isaías ele vê o próprio Senhor. É Deus dizendo para mim e para você: no teu momento de luto, pode aguardar que eu vou te visitar. No teu momento de aflição, eu vou chegar, vou me apresentar. Isaías estava em luto quando ele vai relatar isso. Só que ele veio o Senhor sentado no mais alto e sublime trono. Deus já começa se apresentando para ele dizendo: na terra morreu quem estava no trono, mas no céu eu ainda estou assentado no mais alto e sublime trono. Se na terra perdeu ordem, está fora do controle, aqui no céu Isaías contempla para ver que os anjos dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas não para por aí não, toda a terra está cheia da tua glória. Deus está dizendo para Isaías: ainda que o homem saia do controle, eu, o Senhor, estabeleço todas as coisas, e eu tenho firmamento na minha mão. Eu estou vivo, eu reino, eu sou Deus, e não perdi o controle de todas as coisas. Glória a Deus, Aleluia. Glória. Já se viu no momento de aflição, em que as lágrimas secaram, e Deus se apresentou para dizer: eu ainda sou Deus, rapaz. aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que ouve essa palavra, José é tão impactado por ela. Isaías só pode escrever o que ele escreve no capítulo 55, porque Deus se apresenta para ele, para Isaías poder dizer que a palavra dele não volta vazia. É porque por um momento ele foi impactado por ela, de tal forma que ele vai dizer: ai de mim, Senhor, porque eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio do povo de impuros lábios. Até então Isaías pensava que era maior que alguém, mas quando a sua miséria é colocada diante de si, ele vai colocar: eu sou miserável, meu Deus. Aleluia. A graça de Deus, ela não me torna mais alto ou melhor do que ninguém, mas ela faz eu refletir quão miserável eu sou e necessitado dele. Aleluia. Se há alguém que diz: eu tive um encontro com Jesus e não houve transformação, que Jesus é esse? Porque Isaías, logo ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando a gente tem um encontro, a gente passa a entender: não, as coisas dessa terra são limitadas, mas quando eu chego para as coisas do céu, eu entendo que não há aflição, não há tribulação, não há desordem e descontrole. Quando meu Deus ele para agir, quando meu Deus ele começa a movimentar o céu, a terra tem que obedecer, o inferno tem que parar os seus planos, porque Deus está caminhando sobre a terra e a sua palavra está andando, ela não volta vazia. Se Jesus mandou dizer para alguém que ele ama, é porque ele vai produzir fruto digno de arrependimento. Se Deus mandou profetizar na sua casa, é porque ele vai operar uma maravilha. Se Deus mandou colocar a mão e dizer: seja curado em nome de Jesus, é porque ele já está operando. Se ele disse: não largue isso daí, após muito disse: não fale mais nada, está nas drogas, está perdido, é porque Jesus garante a libertação. Glória a Deus. Aleluia. Mas por que a gente duvida tanto? É santo Deus. Por que a gente duvida tanto? É verdade. Por que Jesus fala: eu estou no controle? E a gente tenta meter a mão como se soubesse fazer mais do que ele. Meu Deus, aleluia. Verdade. Mas ainda assim, ele torna em dizer: os meus pensamentos, não, de forma alguma, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus ele olha para Israel e vai dizer: vocês não me compreendem, porque o meu pensamento é muito mais alto do que o vosso. Vocês não entendem meus planos, porque não estão aliados com ele. Mas agora eu me deparo com Paulo dizendo: nós contudo temos a mente de Cristo. Como é que Deus ele fala para Israel que não compreendemos os pensamentos dele? Mas Paulo ele toma por ousadia a palavra e vai dizer que nós temos a mente de Cristo. É porque Deus logo ele fala que se eu ando desconexo com Deus, a minha vida é uma confusão, eu vivo perdido por aí.
Aleluia, Deus. Glórias ao teu nome, Pai. Isaías, ele remarca o poder da palavra de Deus. Enquanto que nós vamos ver na Bíblia que o poder da palavra de Deus, antes de gerar no ambiente alguma coisa, ela vai gerar alguma coisa dentro de mim. Porque eu não posso esperar que eu venha na igreja, escute uma palavra e saia daqui como se ela fosse transformar o ambiente à minha volta, se ela me transformar por dentro. Porque a própria palavra vai dizer em 2 Pedro que por ela nós somos renovados e transformados. Então, se eu me deparo com essa palavra e ela não me confronta a minha vida, eu não me deparei com ela de verdade, não me atentei para ela. Porque diz a própria palavra que verdadeiramente seremos livres se tivermos contatos com ela. Agora, no momento que eu olhei essa palavra, que eu tenho contato com ela, ela começa a dizer para mim: Davi, muda isso, Davi, se arrepende disso, muda isso daí, se transforma nisso. Ela me bate, José, ela me bate, porque ela vai dizendo: eu estou te confrontando a ser algo melhor do que você é hoje. E se você não evoluir, você não vai ter poder algum. Quando eu me permito ser transformado por essa palavra, aí o ambiente à minha volta é transformado, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aleluia. E Cristo não pode habitar em alguém que não carrega a palavra. Como assim, Davi? Porque o próprio Cristo disse: se vocês me amam mesmo, vão obedecer e carregar meus mandamentos. Aleluia. Assim como eu carrego os mandamentos de meu Pai. Glória a Deus. Agora, se eu digo que amo, mas faço um pouco caso do que ela diz, o meu amor é em vão. Agora, se eu me atento para essa palavra e deixo ela me moldar, Aleluia, glória a Deus. sejam sensíveis os teus ouvidos à voz do Espírito Santo. Se eu deixo essa palavra me moldar, aí eu posso transformar o ambiente à minha volta. Se essa palavra diz para mim: você antes era um homem de confusão, não é mais. Você antes era um homem de bebedice, não é mais. Antes você se entregava à prostituição, não se entrega mais. Antes você se entrega a brigas, a confusões, a porfias, a calúnias, a mentiras. Antes você se entregava a essas coisas, você não se entrega mais. Eu estou entendendo que essa palavra não faz uma lavagem cerebral na minha mente, mas ela lava a minha alma, para que eu possa ter encontro com o Mestre. E o meu Deus não coabita com o pecado. Deus vai dizer que o nosso pecado, ele faz barreira entre nós e o nosso Deus. Só que Cristo veio por fim a nisso para dizer: eu vos trago novamente para o meu Pai. Toda a cédula, José, que era contra nós, ele pegou e colocou na cruz. Agora o inimigo de nossas vidas não tem mais poder sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. E essa alegria de alguém que anda com a certeza, e com a certeza de que tem uma aliança com Deus. Mas não é aliança com o homem, é uma aliança que segue perpetuamente, independente do que acontecer. A palavra dele não volta vazia. Independente do que acontecer, a situação está piorando, Jeová, mas a tua palavra não volta vazia. Independente do que acontecer, eu estou orando há um ano, Senhor, e nada muda. A sua palavra não volta vazia. Independente do que acontecer, Senhor, eu estou buscando, mas a pessoa não, meu marido não, minha esposa não, mas a palavra dele não volta vazia. Independente do que acontecer, ainda que haja descontrole na terra, Isaías, ele vê os anjos clamando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia. Ele está, vocês não entenderam, ele não vai dizer que é o céu, ele está dizendo: a terra está cheia. Aleluia. Se eu ando com Cristo, quando eu chego em casa, a minha casa ela tem que ser cheia. Aleluia. Mas se eu não sei nem liberar o perdão, vai ser cheia do quê? A palavra de Isaías, ela nos convoca e nos chama a uma mudança de vida e de caráter. Porque Isaías teve que passar por isso para levar a palavra. Quando pensava ser alguém, ele teve que ver o próprio Deus depois de perder alguém importante, para entender que a soberba, ela não leva a nada. Verdade. Mas quando ele se prontifica e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, diz a palavra, nesse mesmo texto, o anjo, ele vai pegar a brasa do altar, ele pega com uma tenaz, porque não pode tocar,
para Isaías que há algo tão santo naquele altar. Não posso fazer a leitura desse texto. Em que o anjo ele tem cuidado de pegar uma ferramenta, mas ele leva até a boca de Isaías para tocar. Porque aquilo que o céu tem contato com a terra, ele purifica. Ele purifica. Então, meus irmãos, eu não posso trazer uma palavra que seria de ilusão. Uma vez que eu venho dizer que Deus vai fazer, e vai fazer. Amém, Deus fé. Mas se não houver transformação dentro de mim, se eu não me prostrar de joelhos cansado e dizer, Pai, eu errei, perdoa-me, Senhor, me transforma. No meu caso, como eu oro, faz de mim um obreiro aprovado na diante do Senhor. E não dizer, me arrependo, me transforma o meu caráter, minha alma. E houver transformação de vida, passarão anos e anos, e não verei o efeito dessa palavra para a minha vida. E os outros dirão, o Senhor é fiel na minha vida, mas eu vou dizer, e eu, Deus, aonde eu estou? Essa palavra dói, porque me fez chorar nas madrugadas. Essa palavra dói, porque ela nos faz perceber que toda vez que Deus dá uma ordem e a gente se faz de surdo, o único resultado é a morte. E aí a gente vai entender com profundidade algumas coisas. Porque quando a palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte, eu tenho que entender que quando eu não obedeço ao Pai, eu cometo o pecado. Quem morre não sou eu, é quem está à minha volta também. Quer transformação para a sua família? Se transforma primeiro. Obrigado, Zé. Se eu quero transformação para a minha casa, eu preciso me transformar primeiro. Aí, a gente sente o Espírito Santo ardendo no coração do chamado. Mas por que às vezes, quando a gente vai embora, o chamado parece que fica na igreja e a gente não leva ele para casa? Deus está nos chamando porque há um tempo que está acabando. Se a gente parar para ler as cartas que foram escritas às igrejas, as primeiras Jesus está dizendo, eis que cedo venho, eis que cedo venho, guarda o que tem, guarda o que tem. Mas na última carta Jesus está dizendo, eu já estou à porta, eu bato. Jesus não está mais voltando, ele já está na porta e está batendo, está dizendo, ei, eu já estou aqui, não há mais tempo a perder com picuinha, não há mais tempo a perder com soberba, não há mais tempo a perder se embaraçando com as coisas dessa vida. Está na hora de andar com o entendimento do céu, está na hora de andar com o que anda ligado no céu, porque o tempo está passando, o tempo está passando. Pode ser que não se termine essa pregação, e se Jesus voltar hoje, e aí a palavra diz, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Aleluia. Meu Deus. Não é fácil, é fácil. Servir a Cristo é fácil? Não é. Servir a Cristo é passar por muitas tribulações, colocar às vezes um sorriso no rosto, que sabe dizer vai tudo bem, está fraco, triste, e levar uma palavra de vida para alguém. Aleluia. Aleluia, Deus. Está funcionando. Mas aí Paulo vai dizer que ele glorifica a Deus porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Glória. Quando eu começo a entender que a obra de Deus não é sobre mim, o que eu posso fazer, mas é sobre Ele, aí eu posso caminhar. Paulo passou fome, esteve nu, teve sede, foi caluniado, e no meio do congresso que se arrumou contra ele para poder acusá-lo, Paulo ele levanta a voz em defesa do Evangelho de Cristo, e não em defesa própria, porque Paulo está entendendo, ainda que eu esteja fraco, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, ainda que eu esteja batido, a tua mão é forte para me levantar, ainda que eu esteja chorando, ele pode colher as minhas lágrimas, ainda que eu esteja duvidando, ele é a certeza da salvação, ainda que eu pergunte a minha casa, ele vai dizer, creia que será salva. Aleluia. Glórias
barco e tudo ia a pique. Só que quando eles vão olhar e vão perceber, a mesma tempestade que levaria a naufrago, era mesmo uma tempestade que o mestre caminhava por cima delas. Mas não se preocupem, porque ele está caminhando. Eu estou no barco, eu estou comendo, mas se eu prestar atenção no mestre, ele está caminhando por cima dela e está dizendo para mim: não temas, sou eu, não temas, sou eu, não temas, sou eu que caminho por sobre as águas. Aleluia. Glória a Deus. E é motivo de alegria. Aleluia. E sabe, José, quantas pessoas me abraçaram hoje pela morte de meu pai e disseram: meus pêsames, Deus conforte. Por acaso isso foi uma derrota? Quem anda com Cristo não anda desapercebido. Glória a Deus. Aleluia. Porque na madrugada, estando eu orando e chorando, a voz do Espírito Santo bradava: eu não te trouxe aqui no tempo certo, eu não fiz as coisas no tempo certo. E quando era o último momento, quem estava do lado dele? No carro o Espírito bradava: faz o apelo agora. E por um momento, mas Senhor, ele nem consegue entender nada. Faz o apelo agora. Eu fiz o apelo 20 vezes, José, para poder entender que Deus, ele mandou o homem abrir uma igreja aqui. Mandou pessoas fazer coisas, se move, desce ali naquele lugar. Vocês não estão entendendo. Deus, ele está dizendo: quantas vidas eu movi para salvar uma. Meu Deus, isso é libertação, Senhor. Quantas vidas eu movi para salvar uma. Quantas vidas eu movi para ir ao encontro de uma. Isso é amor de Deus. Amor que abrange a terra e atinge a mim também. Quantas vidas ele moveu. Quantas pessoas não levantou. Deus fez uma igreja parada sem abrir para salvar amigos, Zé. Aleluia. Então eu tenho fé e alegria, porque é o mesmo Deus que foi, se necessário, passar por Samaria, de uma cidade a outra Samaria. Ninguém passava por ela por causa do conflito entre judeu e samaritano, mas para Jesus era necessário passar por Samaria, porque tinha uma alma para ser liberta. Para Jesus é necessário chegar em Santa Paula, porque há almas para serem libertas. Para Jesus é necessário chegar na tua casa, porque há almas para serem libertas. Para Jesus é necessário te trazer essa noite, porque há almas para serem libertas. Aleluia. O céu se move. Aleluia. O céu se move. Glórias ao teu nome. Mesmo a gente sendo falho, É verdade. ele permanece fiel. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável. Aleluia. Porque ele não erra, ele não falha, ele não tarda. Quem sabe para alguns, quando Paulo foi preso por causa da pregação do Evangelho, a igreja se encontra preocupada, porque quando Paulo é preso, a igreja logo vai entender que o Evangelho não pode mais ser pregado. Prenderam o nosso líder. Então o que nós vamos fazer? Só que Paulo, ele manda uma carta para a igreja para dizer: não se preocupem, as prisões e as coisas que me aconteceram nada mais foram para o proveito do Evangelho de Cristo. Quando nós entendemos que Paulo é preso e ele tem que ficar sendo vigiado por toda a guarda pretoriana, e como que esse povo seria alcançado? Paulo teve que ir preso para alcançar um povo que ninguém alcançaria, e no meio disso o Evangelho vai crescendo, o reino de Deus vai crescendo. E Paulo está dizendo: alguns pregam a Cristo por qualquer motivo, alguns pregam por soberba, alguns pregam para poder aumentar a minha aflição, mas o que importa é que o nome de Cristo está sendo pregado nessa terra, e é para o crescimento do reino. Quando eu paro de me preocupar comigo, eu me preocupo com o crescimento do reino. O crescimento do reino, ele vai cuidar
disse o nosso mestre: alegrai-vos, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia, Jesus. A certeza e a convicção de quem ouviu o chamado, atendeu esse chamado, está vivendo esse chamado, é a paz que excede todo entendimento. O mundo não entende, as pessoas podem não compreender, mas a paz está estabelecida, independente da situação. Essa é a palavra de Deus. E para finalizar, o que precisamos entender? Que ela tem que me confrontar, e se ela não me transformar, não tive contato com ela. A palavra de Deus se transforma no meu caráter. Falo de mim, porque eu creio que Deus é poderoso para me transformar a cada dia. Ela me tira o medo, me desprende dessa garra do medo. Ela me faz caminhar, me aponta para um futuro da promessa que Ele me fez, e também me convida a buscar outros para que sejam participantes dessa mesma promessa. Glória a Deus. Por isso, se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, escutem-na, porque Deus tem feito o chamado. Mas quem não ouvir, eu senti peso e sofri por retardar o chamado de Deus. No demais, meus irmãos, nos alegremos, pois, no Senhor, e por tudo quanto Ele nos tem feito, que até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso e muito mais estamos alegres. Agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida do diácono Davi, né? Como ele falou, Deus chegou no tempo certo, enviou ele no tempo certo, né? E aí eu lembrei da minha mãe. Minha mãe no leito, na cama, gemendo de dor, e eu fiz uma chamada de vídeo para ela, daqui para Paraíba. E ali me ajoelhei no pé da cama e falando com ela gemendo de dor. Eu fiz o apelo, ela pediu perdão a Deus, se arrependeu dos pecados e aceitou o Senhor como seu Salvador. Isso foi na segunda-feira. E eu ali entendi que Deus queria levá-la. Quando foi na outra segunda, Deus recolheu ela. Fiquei triste pela perda, né? Minha mãe é a pessoa mais preciosa que tinha para mim aqui na terra. Mas por outra parte, fiquei alegre, porque ela deixou de sofrer. Ela não está mais sofrendo, né? Está no braço do papai, em nome de Jesus. Amém? Fazer os anúncios. Quarta-feira nós temos culto às 7h30, né? Às 19h30, né? Culto de adoração ao Senhor. Na sexta-feira, às 19h30 também tem culto de doutrina aqui. Amém? E no domingo, às 18 horas, temos culto de adoração ao Senhor novamente, em nome de Jesus. Amém? Peço que os irmãos se coloquem de pé, estaremos orando em nome de Jesus, para que Deus nos em paz e segurança. Senhor Deus, querido e amado Pai, te louvamos, Senhor. Bendizemos a Ti. Sim, Jesus. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu auxílio. Deus, agora nós estamos indo para os nossos lares. Eu te peço, Senhor da glória, vai, Senhor, meu Pai, em nossa frente. Toma a direção de nossas vidas. Nos guarda, Senhor da glória, assim como o Senhor nos guardou na vinda, nos guarda na volta. Toma cada filho teu que aqui veio, Senhor, cultuar ao Senhor. Toma em tuas mãos cada vida que aqui veio ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue falando em vossos corações. Leva cada um em paz e segurança, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Até aqui? Nos ajudou o Senhor, E por isso estamos alegres. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,